Boa noite, galera, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre Setembro Amarelo. Estamos já falando com os participantes, espera só um pouquinho. Ai, amigo, pode ser o. Vou chamar eles agora. Esse mês nós vamos falar bastante sobre Setembro Amarelo, um mês que nós precisamos rever nossos conceitos, né, sobre algumas mentalidades que nós temos referente à depressão, a suicídio, à ansiedade. E esse tema deverá, tem que ser exposto, né, infelizmente, no Brasil, alguns dados, né, no Brasil tem aproximadamente 12 mil suicídios no Brasil por ano, então esse é um número alarmante. A cada 40 segundos uma pessoa no mundo se suicida, né? E hoje eu vou trazer duas pessoas que tratam desse tema, duas pessoas não, onde eu amo de coração, que é a Irla e o Vinícius. Vou chamar eles aqui para falar sobre esse tema e ensinar, né, como a igreja deve tratar esse tema, né? Um tema muito forte, um tema que não é legal de se falar, mas é preciso, né? É um tema na onde às vezes leva nossa tristeza. Não sei vocês, mas tem bastante pessoas que estão, pastores, né, que estão se suicidando. Passa a reportagem, porém a mídia não noticia isso, né? Eu creio que isso é um vírus, né? Um vírus muito ruim. Então, vou chamar eles aqui, a Irla e o Finis, enviar o convite para eles. Vamos ver se ele já está online. A Irla já está aqui. Mandar um abraço para minha sogra, falar que eu amo ela, que eu amo a filha dela que montou esse cenário lindo. Ô, Irley, já pode aceitar o convite. Só vamos esperar a Irley aceitar o convite para nós conversarmos a falar sobre esse tema. Quero que vocês se interajam bastante, realizem perguntas, mandar um abraço para o pastor Israel, falar que amamos a vida dele, e ele é um grande exemplo na vida de pastor, grande exemplo de homem nas nossas vidas, né? Só vamos esperar a Irley aceitar. Espera só um pouquinho, pessoal, eles ainda são novos, né, na tecnologia. Estou auxiliando isso aqui. Oi, filho, eu mandei o convite para a Irley, daí vai aparecer para ela adicionar, ela tem que ficar online na live. Pastor Israel já está rindo, né? Daqui a pouco ele entra, pessoal. Está conectando. Vamos ver se agora vai. Mandar um abraço para a Simone, pessoal.
Espera só um pouquinho, que daqui a pouco eles entram. Acho que agora foi. Oh, Ah, agora Agora sim, foi, doutor. porque não tinha chego Tá chegando pra gente. a ah, solicitação. Acredita ainda na... bem que ficou. Estava falando para o pessoal, né, que esse é um tema muito importante, né? É um tema triste, mas que nós precisamos conversar e dialogar, né, sobre Setembro Amarelo. Aham. É Pastor, verdade. Pastor Alex está online, Pastor Israel já mandou um abraço para nós. Ah, eu já fiquei sabendo que teve gente que já deu risada da gente. Você acha Foi, uma foi, coisa... foi, foi o Pastor Israel que deu risada. Esse setembro amarelo eu vou te contar, hein? E não é só o pastor Israel, não. O pastor Alex Alex também, viu? também. Então Glória vamos lá, a Jesus. pessoal. A internet tá cortando um pouco. Tá cortando. Será que é a minha ou é a sua? Não sei, porque eu acho que é as suas, que a minha está normal. É. É? Deixa eu tentar ligar aqui vou ver colocar o Wi-Fi aqui. Vamos ver. É, já tá. É, tá normal. Então, dá para ouvir vocês falando, só que fica travando um pouco. Então, vamos continuar. Aham. Ah, tá. Você consegue ver a gente? Sim, Anderson? sim, agora eu Tudo estou conseguindo enxergar vocês. Ah, tá. legal. Eu estava falando para o público, né, que eu convidei vocês, né, um casal abençoado, para falar desse tema. Então, vocês que mandam agora nesses minutos e depois nós vamos para as perguntas. Ai, que Tá certo. bacana. Primeiramente, Anderson, a gente quer agradecer você pelo convite, tá? É uma coisa que eu gosto muito de fazer é honrar as pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu tenho visto crescimento. E você é uma pessoa que tem crescido bastante na graça, no conhecimento. A gente tem percebido realmente que você tem se dedicado, né, em fazer o seu melhor. Então, para nós é uma honra participar, né? E também, né, gostaria de honrar aqui a vida dos nossos pastores que estão assistindo a live de hoje, né, pastor Alex, pastor Israel, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E de toda essa galera que está aí assistindo a gente. É isso aí. Faço também das palavras da ilha as minhas palavras, tá, Tutu? Um prazer aí poder participar aí desse tema, mas também da sua live. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade e você é uma bênção para nós, tá bom? Eu não sei se Então, você percebeu, mas nós estamos de amarelo, tá vendo? sim, eu não tenho camisa amarela, tá? E a Luana fez esse cenário aqui para Mas, mim. ó, deixa eu te falar, a parede que está atrás de você é amarela. Sim, a Luana que fez o cenário. Que lindo, Manda né? um abraço para Lu. Manda Então, sim. assim, quero agradecer também a Ju, a pastora Juliana, né? Que Deus abençoe. Deus abençoe, Do Ju. pastor Daniel, lá Manda um do abraço pro Dani. Centenário. São pessoas maravilhosas também, Amém. tá? Então, pode prosseguir com a mensagem. Tá. Anderson, na verdade, o tema de hoje, Setembro Amarelo, né? Quando a gente olha, né? A gente sabe que nem todo mundo tem conhecimento do que significa Setembro Amarelo, né? Sim, Então a gente sabe que por falta às vezes de informação, às vezes as pessoas, né, elas não conseguem nem
pedir ajuda, né, porque por conta de vários fatores, né, internos, né, cada um tem um problema, né, a ansiedade, ela é um assunto muito amplo, muito complexo. Então, é necessário nós, como igreja, entendermos o princípio, né, dessas coisas, para que a gente possa orientar melhor a igreja, né, os irmãos que vêm até nós com esse tipo de problema. Uhum. Né? Falando de ansiedade, a ansiedade, ela é comum, né? Todo ser humano, ele tem ansiedade, né? E até certo ponto, segundo pesquisas, segundo a medicina, até certo ponto, a ansiedade, ela faz parte e até ela pode ser vista como um ponto positivo. Porém, quando ela ultrapassa esse grau de normalidade, aí a gente pode destacar aqui que essas pessoas elas vão sofrer, elas são propensas, vão sofrer um maior grau de ansiedade, levando ao síndrome do pânico, levando muitas vezes à depressão, né? Então é por isso que é importante essa abordagem referente à ansiedade, a gente entender até que ponto a gente precisa aceitar esse tipo de coisa na nossa vida. A questão da ansiedade, né, que a Irley falou aqui, que é uma questão normal, por exemplo, quando você vai... eu que joguei muito bola quando era garoto, né? Puxa, eu tô diante de um jogo importante, diante de uma... Não dá risada não, Totô. É que você nunca viu eu jogando bola. Mas, puxa, eu tô diante de um jogo e dá aquele frio na barriga, aqueles 5 minutos vai começar o jogo, né? E isso é super normal. Ou aquela prova que eu vou fazer na universidade, ou vou prestar aquele concurso público, né? Tem aquele friozinho na barriga. Essa ansiedade, ela é super normal. Ou até quando eu faço uma palestra, ou na igreja, quando a gente vai ministrar a palavra, antes de pegar aquele microfone, dá aquele friozinho na barriga. Então, a ansiedade nesse ponto, ela é super normal, tá? E é positiva, né? Por exemplo, antes de entrar na live, a gente sentiu um pouco de ansiedade. Exatamente. Mas é uma ansiedade boa. É algo que nos faz nos prepararmos melhor para fazermos algo. Né? Então, partindo desse princípio, a gente entende um pouco que antes de ser igreja, antes de nós conhecermos o Evangelho, a gente é ser humano e a gente sente dor, a gente tem sentimento, né? Então, assim, Jesus, né, quando veio para a Terra, ele veio como homem, né? Então, ele teve todo tipo de sofrimento para que o sacrifício dele valesse a pena, né? E valeu a pena. O maior sacrifício de todos. Exato. Quer compartilhar um pouquinho sobre por que Setembro Amarelo? Sim. Conta-se a história, né, segundo pesquisas, que um jovem dos Estados Unidos chamado Mike M., ele tinha, com 17 anos, ele decidiu tirar sua própria vida. E nem os amigos, familiares perceberam sinais de que ele iria cometer esse tipo de coisa, né, que é o suicídio. E, aparentemente, ele era muito feliz, ele era muito alegre, ele era uma pessoa carinhosa, então ninguém desconfiou. Né? E quantas vezes a gente vê ao nosso redor pessoas sorrindo, pessoas felizes, alegres, e, na verdade, o interior dela não é aquilo que ela está demonstrando ser na aparência. Né? Então, a igreja ela precisa ter essa sensibilidade referente às pessoas. Nós precisamos saber e aprender a lidar com pessoas. Né? Jesus, ele nos dá essa responsabilidade. E Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Ele é o maior líder. E professor melhor do que ele não tem, para sabermos lidar com essas pessoas. E quando esse jovem, ele decidiu tirar a sua própria vida, o que aconteceu? Os amigos, a família, decidiu fazer um cartãozinho amarelo, né? Com a seguinte frase, ó, nós fizemos um cartãozinho aqui, ó. Não sei se todos vocês enxergam esse cartão. Vou colocar um pouquinho mais para frente. Tá vendo? Sim. Esse cartãozinho, ele tá falando assim, ó, se precisar, peça ajuda. Por quê? Porque às vezes a pessoa que ela tá com esse problema, sofrendo de uma ansiedade mais aguda, aquela crise de ansiedade, até mesmo a depressão, ela imagina que ela tá sendo um peso para aquela outra pessoa que ela vai
Aí voltei aqui. Voltamos. Então ela imagina que ela está sendo um peso para aquela outra pessoa e na verdade não. Quando ela pede ajuda, quando ela fala, ela tá se ajudando, né, em primeiro lugar. E nós, como igreja, nós precisamos sim dar apoio a essas pessoas, né? Elas precisam enxergar em nós uma disposição para ajudá-las e que elas não são um peso, tá? Esse problema é real, tá bom? Esse problema existe. Aquela historinha de que, é frescura, sabe? Você tá com frescura, né? Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizerem, você tá com frescura, isso não é nada não, isso logo passa. E na verdade não, né? Nós precisamos estar sensíveis a isso, né? É muito triste quando alguém diz que não quer mais viver. Nós precisamos abraçar essas pessoas de todo o nosso coração e demonstrar o amor de Jesus, porque Jesus morreu por elas, né? Jesus pagou um alto preço por elas, por toda a humanidade. Então, nós não podemos permitir, né? E fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar essa pessoa, né? Então, nós fizemos aqui, se precisar, peça ajuda. Né? Foi esses os cartõezinhos que eles começaram a distribuir entre as pessoas. E hoje, essa campanha do Setembro Amarelo justamente é uma campanha para que as pessoas possam se conscientizar e, acima de tudo, compreender a gravidade do assunto. Tá? E nós nos atrevemos aqui a estender um pouquinho esses cartõezinhos de como a igreja ela pode lidar com essa situação. Né? Quando você chega em você, quando alguém está com esse problema, a igreja deve né? Acolher, sabe? Acolher de todo o coração, né? Quando a gente acolhe a pessoa ela se sente amparada. Quem está sofrendo desse tipo de problema é uma pessoa que ela perdeu a segurança. Ela perdeu a segurança, muitas vezes, no dinheiro. Ela perdeu a segurança em Deus. Muitas das vezes ela perdeu a segurança na família. Ela se sente insegura como um todo. E por isso que muitas vezes elas decidem tirar sua própria vida. Algumas coisas são de ordem espirituais, e aí nós precisamos, como igreja, ter discernimento em Deus e diante da palavra para a gente entender que cada caso é um caso. Às vezes é um caso físico que ela fazendo um tratamento, indo ao médico, ele vai saber passar para ela o melhor tratamento, né? E quando ela vem até nós, como igreja, a gente precisa aprender a orientá-la de maneira correta. Além dessas coisas, a gente precisa ouvir, ouça. Como é difícil ouvir, né? O ouvir ali, que a gente estava inclusive discutindo bastante nessa tarde sobre isso, né? E aí vem um versículo bíblico que a gente discutiu muito, que fala lá em Tiago 1,19, né? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto no ouvir, tardio no falar e tardio em irar-se, né? Então a Bíblia nos ensina que o ouvir, ele é super importante, né? Então, quando a gente para ouvir a pessoa, a gente para prestar atenção na pessoa de fato, né? E quando a gente começa a ouvir, nós começamos a entender a causa dela, a causa que lhe dá essa ansiedade, né? E aí, a gente até compartilhando aqui, discutindo à tarde, a ansiedade, ela pode acontecer por diversas coisas. Por exemplo, às vezes pode ser uma coisa genética, biológica da pessoa. A pessoa ela já tem pessoas, os seus pais já vêm com essa genética. Até a questão, o nosso cérebro ele também tem, ele alarga também, né, a questão do nosso cérebro. Tem a questão também da vida da pessoa, a história de vida da pessoa, como que ela foi na infância, com o tratamento dos pais e tudo mais, e até mesmo o ambiente que ela vive, né? Nas redes sociais, né? No trabalho, às vezes a pessoa está no trabalho, aquela meta, o patrão, aquelas metas abusivas, né? Isso acaba gerando dentro da pessoa
uma ansiedade. Então, quando a gente para ouvir a pessoa, né? E cada pessoa, né, amor? Cada Um tem pessoa. sua particularidade, né? Cada um tem o seu porquê, né? Nós precisamos aprender a entender junto com a pessoa por que que o copo ele está transbordando, né? O copo ele não transborda muitas vezes de um dia para a noite. Existe um histórico aí. Então nós precisamos estar sensíveis e ouvir a pessoa, né? O Senhor ele nos deu uma boca e dois ouvidos. Por quê? Exato. E um detalhe aqui importante que a gente estava até estudando sobre o assunto, né? Existem especialistas, médicos na área, psiquiatra, que pode ajudar isso, né? E ele consegue, esse médico, até identificar qual é o ponto que causa ansiedade. E existem técnicas para isso, justamente para ajudar a diminuir esse ponto de ansiedade, né? Isso é muito bacana, né? Vários médicos, eles dão como tratamento para a pessoa a meditação, né? E nós, como igreja, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é lâmpada, né, para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é a palavra que nos alimenta, né, limpa. Quantas vezes nós conversamos com pessoas que estavam passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade, né, sofrendo muito, e chegou na igreja, e depois que ela saiu, ela falou, eu estou bem, agora eu me sinto em paz. Então, nós precisamos acompanhar essas pessoas, né? Não somente 1 hora ou 2 horas, sentarmos, conversarmos, mas acompanhar quem estiver passando por esse problema. Para quê? Para que, de fato, ela tenha aí força. Nós, como igreja, nós temos a responsabilidade de encorajar essas pessoas, né? De sempre dar uma palavra de força, sempre dar uma palavra de ânimo, sem pré-julgamentos, né? Porque às vezes a gente sempre tem uma receita pronta, e às vezes a mesma receita que funcionou com um, talvez não funcione com o outro. Né? E o Senhor, ele nos ajuda, nos dá sabedoria, né? Nós precisamos pedir sabedoria para saber lidar com tudo isso. Exato. Né? E depois que nós ouvimos essas pessoas, aí eu fiz aqui um outro bilhetinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem entender a minha letra. Ele está dizendo assim, ó, busque informações de como ajudar de maneira correta, como a gente acabamos de citar aqui, né? Às vezes o problema é de ordem biológica, às vezes o problema é de ordem histórico de vida, às vezes é com relação ao ambiente que a pessoa está vivendo, né? Talvez um trabalho, um ambiente de pressão, e tudo aquilo ela está acarretando numa crise fora do normal, numa ansiedade fora do comum. E depois que nós vamos em busca dessas informações, Anderson, nós precisamos orar junto também com essa pessoa, né? Além de todo o acompanhamento, leitura da palavra, acolher a pessoa, fazer com que ela se sinta muito importante onde ela está, que é a nossa igreja, né? E depois que nós fazemos isso, nós oramos com ela, jejuramos por ela, nós pagamos um certo preço por ela, né? Isso é o amor de Deus. E só essa questão de oração, tá? Também veio para nós um versículo bíblico que fala lá em Tiago 5, do 13 ao 15, que fala assim, ó. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre nós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A palavra do Senhor é perfeita, né? Ela tem vários versículos aqui, né? Eu queria ler um com vocês, né, que estão nos assistindo, né? Quero saudar aqui a Igreja da Garagem, que está nos assistindo também, que é a do pastor Daniel, né, e a pastora Thaís. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Vocês são muito especiais para nós, lá do pastor Kleber Ferraz. Que Deus abençoe vocês grandemente, são pessoas de Deus, que têm propósito e chamado. Isaías 9:6, que eu vou ler aqui agora, que diz assim, ó, porque um menino nos nasceu,
Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, em algumas versões, né, fala Deus forte, né, Pai eterno e olha só. Jesus é o príncipe da paz, né, e ele pode nos dar essa paz que excede todo o entendimento, né, a paz que o mundo precisa. Isso aí. Tutu, acho que a gente falou bastante. Quer fazer alguma pergunta? Aquela história de seja pronto no ouvido, tardio no falar aqui, meu Jesus. Vocês que mandam, é um tema bastante... É um tema, né, que precisa ser falado. Primeiramente, mandar um abraço para Socorro, que era estava aqui frente à live, mandar um beijo para ela, falar que eu tô com saudade. E é um... Mãe, um beijo, sogrinha. O André também tá aí, ó. André, você mora no coração, você é uma benção. A Renata, todo mundo. Renata, um abraço. E é um tema bastante que nós precisamos levar, né, para essa igreja. Eu vejo que a igreja, ela está evoluindo, né? Quando eu falo igreja, não é só nossa igreja do Ministério Senhor X. Quando eu falo igreja, é um contexto amplo. A igreja brasileira está, sim, se importando com o próximo, mais do que antigamente. Essa é a minha análise, né? E quando nós falamos de suicídio, é triste, né? Mas se você for ver, tem matérias que falam, né? Que tem pastores se suicidando, né? Que tem pessoas dentro da igreja se suicidando. E a igreja quando falam de igreja, me lembra do versículo, né? Que Jesus veio para os doentes, e não para os sãos. Então, fecha assim. Que a igreja é um hospital, né? É verdade. E a igreja tem poder de curar, de libertar. E porque, às vezes, as pessoas dentro da igreja estão se suicidando, estão se matando, né? Então, quando eu falo que nós temos que abrir o leque, é para falar sobre esses temas, né? Para nós sabermos como falar, como tratar. Um exemplo, se chegar hoje alguém na nossa igreja e falar que está com depressão, que tem pensamentos de se matar, como a igreja vai saber tratar? Será que nós vamos ter palavra de sabedoria para entregar para as pessoas? Será que nós vamos ter o amor, né? De abraçar, né? Ontem eu ouvi uma frase que fez sentido, né? Que nós devemos ser PHD sem amor. E aí fez eu refletir. Às vezes nós buscamos tanta sabedoria, mas será que nós temos o mínimo, o amor para o próximo? Então, por isso que eu trouxe vocês para falar sobre esse tema. E eu tenho algumas perguntas para você, falar para o público que quem quiser fazer pergunta pode perguntar. Eu acho que o André tinha feito uma pergunta, porém ficou lá para cima. Se ele puder refazer a pergunta, pode fazer, André. E uma pergunta é: como a igreja pode influenciar na luta contra a ansiedade e a depressão? Então, acho que eu respondi, mas assim, respondi um pouquinho, né, no início. A igreja, ela primeiro precisa compreender o assunto, né? Eu acho que nós estamos bombardeados de informações, mas muitas vezes pouco se para procurar entender o processo disso, né? Por que a pessoa ela tem depressão, por que a pessoa está sofrendo. Parar para ouvir, né? Como nós dissemos aqui, acolher essa pessoa, acho que isso é fundamental para a igreja. Né? A gente precisa se despojar, né? Não somente desse assunto, mas de todos os outros, do preconceito. Né? O preconceito que eu falo, você já julgar uma situação sem saber. Né? Você precisa primeiro conhecer, para que você possa começar a ajudar essa pessoa. Exato. E também, né, se a gente, lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz que o coração ansioso, ele deprime o ser humano, né? Então, quando a gente vai lá no dicionário e lê o que é uma ansiedade, é um mal-estar,
tanto na parte física, a pessoa se sente cansada, Perfeito. quanto na parte psicológica. Tem pessoas que não conseguem dormir à noite, tem pessoas que não param de ter pensamentos, de preocupações. Às vezes, Mesmo. tem algumas coisas que não tem nem motivo para se preocupar tanto, mas a pessoa acaba se preocupando, né? Então a Bíblia fala que esse coração ansioso, ele deprime o ser humano, né? Mas uma palavra de encorajamento o anima, tá? Então acho que o papel da igreja para esse tema seria, primeiro, ouvir, que é entender a pessoa, né? Primeiro eu preciso entender o que está causando essa ansiedade, né? E segundo, é justamente dar essa palavra de encorajamento para ela, né? Jesus, ele fez discípulos aqui, né? Jesus, ele fez um acompanhamento, Jesus, ele ensinou, né? Então, é justamente isso, ouvir, dar uma palavra de encorajamento, né? E também, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz que a palavra do Senhor, ela deve habitar em nós de forma bastante abundante, tá? Jesus disse uma vez que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós como igreja, acompanhar as pessoas, ensinando o caminho da palavra de Deus, né, justamente para ela, que é o que vai fortalecer, que é um remédio para as nossas almas, né? E não desistindo, né? Às vezes a gente fala, às vezes, como eu já vi, né? Ah, eu entreguei na mão de Deus, né? E se entregar na mão de Deus não é desistir, né? Sim. Não é deixar a pessoa de canto, não é deixar a pessoa lá no canto dela, não. Ao contrário, nós precisamos. O que Jesus faria no meu lugar? Jesus deixaria a pessoa lá no canto? Né? Pessoas que estão passando por esse problema, porque o tema hoje é sobre depressão, ansiedade, suicídio. Esse é o tema de hoje, né? Não estou focando em outros temas, estamos focando no tema de hoje, que é depressão, ansiedade. Então, dentro disso, será que Jesus desistiria de alguém? Ou de qualquer outra pessoa, por qualquer outro motivo? Não. Né? Então, nós não podemos desistir de ajudar essas pessoas, né? E às vezes vai exigir de nós, né, paciência muitas vezes, porque às vezes a gente vai dar uma palavra de ânimo, de consolo para a pessoa, para o irmão, e passou aquele dia, né? O irmão parece que ele está super bem. Mas a mente humana é um campo de batalha, né? E aí pode passar no outro dia, aquele irmão tá da mesma forma, entendeu? Verdade. E nós, como o papel da igreja, a gente tem que ter justamente essa paciência de, ó, irmão, vem cá novamente, vamos andar no trilho de novo. Olha, não te mandei eu, o que Jesus disse, o que Deus disse para Josué, né? Falou, Josué, esforça, te anima, né? Então, eu acho que o papel da igreja também é esse, é justamente ter essa paciência e cuidar de quem está necessitado. Até ela se fortalecer e ela Conseguir andar sozinha, né? conseguir andar sozinha e ajudar as outras pessoas que estão passando pelo problema que ela passou. É isso aí. O André mencionou aqui, ó, deixa eu ler. Seria relevante as igrejas capacitar pessoas para cuidar exclusivamente dessa área. Na comunidade, dentro da comunidade, até porque a igreja é influência, o que eu acho que ele quis mencionar que seria relevante, né, as igrejas ter um centro, se eu estiver errado, pode me corrigir, André, ter um centro de acolhimento dentro da comunidade. Eu acho que ele quis especificamente falar isso. Sim, sim. Existem pessoas, né? A gente sabe que que o Senhor ele nomeia cada um com um dom específico, né? E eu creio que existem aí os conselheiros, né? A palavra ela nos dá essa capacidade de a gente poder aconselhar essas pessoas, acompanhar, né? Discipular essas pessoas, né? E eu acho que cabe a cada um de nós discipular
ter esse amor para ter essa paciência, para acompanhar essa pessoa. Acho que independentemente de... Opa, eu acho que caiu. Vamos esperar um pouco, pessoal. Espera só um pouquinho, pessoal. Vamos ver se a internet deles caiu. Eu acho que eles caíram. Vamos ver, pessoal. Espera só um pouquinho. Vou mandar mensagem aqui para eles. Vamos esperar mais um pouquinho. Então, pessoal, falando da pergunta do André, eu acho que seria assim, André, importante a igreja, né, ficar numa área da comunidade, falando sobre esses assuntos, sim, realmente ter pessoas capacitadas, né, para falar sobre esse tema, ter pessoas que possam realmente ser profissionais, né? Um exemplo, eu não sou profissional, então não posso ir mais afim do assunto, né? Mas eu acho que seria interessante ter profissionais capacitados. A Chat falou que temos que salientar a importância do acompanhamento por um profissional também. É bem importante, Chat, né? Ser acompanhado por um profissional psicológico, porque ele estudou, ele sabe as melhores medidas para realizar isso. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu acho que a internet deles caiu. Eu estou mandando mensagem para os dois. Mas vamos interagindo, cara. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que quando eles entrarem, eu realizo as perguntas. Tem a Aline. Como... Vou deixar as perguntas aqui reservadas e esperar eles entrar, tá bom, pessoal? Como trazer o nosso nome? Vou anotar aqui. Já deixei aqui as perguntas reservadas. Vamos ver se eles já voltaram. A Lília falou assim: não seria interessante a igreja para ser um especialista para aportar esse tema na igreja, com estudo ou uma palestra? Eu acho que seria bastante interessante, sim, para ser um especialista para falar sobre esse tema, né? Eu creio que muitos podem pregar sobre o tema, mas falar a fim mesmo sobre o tema, eu acho que você deveria ser mais um psicólogo, um psiquiatra, para falar desse tema do nosso dia a dia.
foi a Lília Sanella, a Maria do Socorro está me corrigindo, mandar um abraço para a Lília. Então, pessoal, acho que a internet deles caíram mesmo. Vou tentar ligar para eles, para nós voltarmos aqui com a live, tá bom? Caso eles não consigam entrar hoje, nós remarcamos a live para outro dia, para falar sobre o tema e podermos interagir mais com vocês. A minha esposa falou para marcar uma continuação. Então, pessoal, eu vou ligar para eles. Se a internet deles realmente estiver caído, nós vamos remarcar e ter mais essa conversa. Conto com a presença de todos. Agradeço a participação. E é isso aí, excelente tema, amém? Estamos juntos, André. Duas pessoas me realizaram a pergunta, né? Como trazer nosso irmão novamente para a casa de Deus e a importância da própria pessoa aceitar a ajuda. Então, quando eles... Calma aí que o Vinícius mandou mensagem aqui, pessoal. Parece que a internet deles voltou, graças a Deus. Vou tentar montar o convite para eles. Manter, eu acho que eles vão entrar já já. Já montaram mensagem aqui para mim, graças a Deus. Então vamos continuando. Mandar um abraço para minha sogra, falar que eu amo ela. Falar para ela se ela estiver do lado do meu sogro, falar que eu amo meu sogro também. Ai, voltamos. Voltado, graças a Deus, eu já estava ansioso. Foi a minha internet? Eu acho que foi. Oi. Mas parece que a câmera tá virada. Ah, tá virada. Aí. Aê! Ô, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Glória a Deus! Gente, deu uma caída no telespectador, estamos com 17. Vamos voltar por o 20? Glória a Deus! Então, hoje, enquanto vocês estavam ausentes, né? Teve duas perguntas aqui, eu queria saber se eu posso perguntar para vocês. Oi. Estamos ouvindo. Eu acho que a câmera está virada ao contrário de vocês. Então, tá virou virando de toda novo. hora aqui. Aê! Agora sim. Então, a primeira pergunta é: como trazer o nosso irmão novamente para a casa de Deus, sendo que ele está passando por lutas, mas não quer voltar? Bom, como trazer o nosso... Então, vamos entender assim, ó, como trazer nosso irmão novamente para a casa de Deus, que vive dias de luta. Isso. Né? Eu acredito que essas lutas fazem com que ele não tenha força, né? Porque uma vez que você sai, a palavra fala que é mais difícil, né? Sim. A pessoa retornar, né? Então, mas não volta para o Senhor. A gente continuar insistindo, a gente não desistir, a gente continuar orando, pedindo por essa pessoa, né? Não deixando essa pessoa de lado, né? Eu acredito que em algum momento, né? Se realmente ela quiser se levantar, o Senhor o levantará. Sim. Exato. E o outro detalhe aqui importante, né? Eu acho que o nosso papel aqui de igreja é justamente continuar orando, levando a palavra, não só no falar, mas sim também
no agir, né? Sendo testemunha de Cristo em todos os lugares onde nós formos, tá? Mas também é importante que a pessoa, a Bíblia fala, achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós, né? Então, é importante que a pessoa também se achegue a Cristo, né? É importante a pessoa também ter esse esforço, né? Claro que o nosso papel também é mostrar, olha, nós estamos aqui, Jesus te ama, mas é importante a gente também falar, olha, é necessário se esforçar um pouquinho, buscar ao Senhor. Por quê? Porque no começo, quando a pessoa sai da igreja, tá? O que é quando você está na igreja, você ganha fé. Por quê? Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, quando eu estou indo na igreja, eu estou ouvindo a palavra, eu estou ganhando fé, eu estou me alimentando. E aí, a pessoa ela deixou de ir um final de semana na igreja. Tá? E aí ela já não recebeu mais aquele alimento. Então, ela vai se enfraquecendo. Deixou de um final de semana, deixou de um outro final de semana, a pessoa ela enfraquece. E aquela chama que está acesa, aquela sensibilidade ao espírito acaba se esfriando. Então é necessário a pessoa se esforçar, né? Claro que a gente vai sempre estar incentivando, dando palavras de incentivo, mas é importante também a pessoa ir até Jesus, né? Para que o Senhor possa fortalecê-la também, né? Existem um porquê, né? Por que que a pessoa não está indo, né? Às vezes a pessoa trabalha, aos finais de semana, enfim, a gente não vai entrar muito nesse mérito, né? Porque eu acho que não é o tema, né? Para a gente não sair muito do tema. Mas, assim, é importante nós entendermos, não julgarmos a ninguém, porque nós não somos juiz, né? Mas, sim, tanto para quem não está, não consegue, não tem força, precisa de ajuda, mas precisa também querer se ajudar, né? Ao que nós propomos hoje, né? Peça ajuda, né? Peça ajuda, né? Saiba para quem pedir ajuda, né? Nem todo mundo que você pede ajuda, você vai achar, né? Vá na fonte certa. Nós temos líderes, pessoas espirituais, pessoas que têm uma vida com Deus, uma vida íntima com o Senhor, que com certeza vai acolher, vai abraçar, vai amar, né? Não chega para o vizinho e você sabe que a pessoa ela não tem nada de Deus, né? Nada de Deus que eu falo, ela não tem um bom conselho de Deus para te dar, né? Então, vá na fonte certa. Esse é o nosso conselho. Também. A outra pergunta é assim: a importância da própria pessoa aceitar a ajuda que sofre de depressão. A própria pessoa. A importância da própria pessoa aceitar a ajuda que sofre de depressão, né? Porque tem alguns casos que a pessoa não aceita, né, a ajuda, né? Ela prefere não aceitar, né? A nossa proposta, assim, é conversar, né? Entender por que ela não quer aceitar. Às vezes tem pessoas, como eu falei, que ela não quer ser peso, né? E a gente fazer ela entender que ela não é um peso, né? E que nós estamos ali para dar suporte para ela, que poderia sermos nós, né? Passando pelo problema. Ela entender que nós somos seres humanos como ela, né? E que naquele momento nós estamos ali para ajudar. Sim. Isso aí. E quem quiser fazer mais alguma pergunta, nós já estamos encerrando a live, que é só 1 hora de live. Infelizmente, a Irley e o Vinícius, a internet deles caiu, mas vamos continuar. Vou fazer a minha última pergunta, mas quem quiser realizar a pergunta pode fazer. E a minha última pergunta é: por que não falamos sobre esse tema, né, no dia a dia, sendo que a ansiedade, segundo alguns estudos, será o mal do século, né? A ansiedade, a depressão, as doenças mentais, né? Vai ser o mal do século, né? Tem um livro do Augusto Cury que ele fala, né, que a depressão, a ansiedade é devido aos livros tecnológicos, jovens e adolescentes, daqui 10 anos serão mais doentes que os adolescentes de hoje. E por que não se fala desse tema abertamente? Ou por que
preferem viver no negacionismo. A falta de compreensão, a falta de entendimento, a palavra já fala, né? Que ela cega, né? O Deus desse século, ele cegou o entendimento, né? De muitas pessoas. E muitas pessoas não preferem falar, porque às vezes não estão dispostas a ajudar. Que elas sabem que talvez, né? Não estou generalizando, mas talvez, se elas ouvirem o problema de alguém, elas serão obrigadas a ajudar. Então, o que falta para o mundo, Anderson, é o amor. Né? E nós, como igreja, precisamos espalhar o amor de Deus. Espalhar o amor de Deus. Fazermos, sim, o que Jesus faria no nosso lugar. Né? Falarmos, sim, do assunto abertamente. Né? Não só desse assunto, mas de todos os outros que são importantes para o nosso crescimento como igreja. Né? Para que a gente possa impactar esse mundo pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, né? Sermos luz e sal da terra. A palavra fala que se o sal ele se tornar insípido, ele de nada, ele não vale mais, ele não serve mais para temperar, e nós somos o tempero. Né? Onde nós vamos, nós deixamos uma marca. E que marca nós temos deixado? Então, nós temos que deixar Jesus. Onde nós formos, nós temos que espalhar o amor de Cristo. Amém. Amém. O Rony Martins comentou assim: o mundo está tecnológico e com isso veio a falta de amor. Na verdade... Rony Martins. Oi, Rony, obrigada, viu, pela pergunta. Rony, tudo bom? Muito boa pergunta. Né, na verdade, o crescimento da tecnologia, né, a gente não coloca a culpa no crescimento, ao contrário, a tecnologia ela está aqui para nos servir. Tanto é que a gente está podendo fazer essa live aqui. Né? Se não fosse a tecnologia, a gente não faria essa live. Mas o mau uso da tecnologia, como nós dissemos aqui, e segundo médicos também informaram, que quando a gente gasta muita energia nas redes sociais, às vezes para não fazer nada, às vezes apenas para olhar, nós gastamos muito tempo naquilo, aquilo acaba trazendo para nós um quadro de ansiedade muito grande. E esse ponto é importante, porque assim... Nós temos que utilizar o nosso tempo. O Senhor ele nos deu 24 horas para administrar. E se você parar para pensar hoje, você vai assistir uma série na Netflix, você assiste 1, 2, 3 episódios e quando você se der conta, você já assistiu, você passou a madrugada toda assistindo aquilo. Ou seja, você passou 3, 4 horas do seu tempo, do seu dia, assistindo aquela questão. O WhatsApp, por exemplo, os nossos grupos de WhatsApp, né? Você para assim, você começa a responder. Quando você se depara, você já demorou uns 20, 30 minutos para responder todas as pessoas do seu grupo, né? Então, isso me leva a fazer uma reflexão, poxa, será que esse tempo de meia hora, será que esse tempo de 1 hora, eu disponibilizo para a leitura da palavra de Deus? Será que eu disponibilizo 10, 20 minutos para a oração? Né? Por quê? Porque o mais importante hoje na vida de um cristão, para que um cristão seja forte e consiga vencer em Cristo Jesus as aflições da vida, estão na sua palavra. É a Bíblia, né? É o pão, é o alimento. O cristão hoje, ele tem que estar orando. A Bíblia fala orai sem cessar. Jejuando. O cristão tem que estar jejuando, né? E olha só, nas redes sociais, a gente fala tanto sobre amor e tudo mais, vários temas, mas a gente não encontra essa questão, olha, priorize a palavra, priorize a oração, porque na verdade a leitura da palavra, a oração, é isso que vai fortalecer o crente, o cristão, né? Justamente para a gente conseguir ajudar as pessoas e também a nos defender. O que a Bíblia fala lá no livro, se eu não me engano, é Filipenses ou em Efésios, que fala para nós nos revestirmos com a armadura. Efésios 6. Fala para nós nos revestirmos com as armaduras, com o escudo da fé, para quê? Para nos defender contra os dardos inflamados de Satanás. Então, quer dizer, eu acho que a leitura da palavra, isso é super importante para que o cristão hoje consiga vencer as aflições da vida. Estar mais preparado, né, para ajudar as pessoas, né? Porque uma coisa eu tenho aprendido, eu só posso dar o que eu tenho, né?
Então, o apóstolo Pedro, ele falou para aquele paralítico, né? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Amém. O Irley já está, Irley Vinícius já está encerrando a nossa live, mas antes de encerrar, eu queria que a Irley cantasse uma música. A Lília pediu e eu antes já tinha combinado que a Irley ia cantar uma música. Então pode cantar, Irley, e para nós encerrarmos. Olha, vou cantar só um coro, Sim. tá? E eu quero oferecer, né, para essas pessoas que estão nesse momento em casa, né, tem sofrido de ansiedade, depressão, né? Você é amado de Deus. A maior prova disso foi o sacrifício que Jesus fez, né, na cruz. E até ao terceiro dia ele ressuscitou. Então eu só vou cantar só um pedacinho do coro, tá bom? Que diz assim, ó. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. E Anderson, eu gostaria de deixar uma palavra também que está lá em Filipenses, tá? Capítulo 4, versículo 6 em diante, que fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tá bom? Tá? E nós queremos oferecer o nosso abraço, tá? Nós estamos aqui como igreja, como agentes de Cristo, como servos de Deus, filhos de Deus, para dizer que você é amado de Deus e não se sinta só, não se sinta sozinho, porque o Senhor é contigo. Nós estamos aqui, se vocês precisarem sim conversar, a gente está aqui para conversar, a gente está aqui para ajudar, Amém. tá bom? Amém. Agradecer a presença de todos, agradecer a Irley e o Vinícius ter disponibilizado o tempo deles para falar sobre esse tema. Um tema muito importante, eu creio que as palavras mencionadas pela Irley e pelo Vinícius foi de bom agrado e de crescimento pessoal na vida de cada um. Queria mais uma vez falar obrigado, Irley e Vinícius, mandar um beijo para vocês, falar que vocês é referência para nós mais jovens, referências de casal, referências de vida cristã, né? Eu, particularmente, quando eu era solteiro, quando eu não conhecia a Luana, eu sempre falava, eu quero uma esposa e o meu espelho é a Irley e o Vinícius. E não era só eu. Não era. Depois a gente paga uma pizza. A gente paga uma pizza depois. Vamos te dever uma pizza. Eu, jovem, que falava isso. A grande maioria falava isso, né? Que via vocês como espelho. E vocês são um espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, mais uma vez, obrigado. Amamos vocês. E é isso aí. Falta 26 segundos para a live sem encerrar. Então... Ô, Glória! Um abraço, beijo, gente. Obrigada, viu? Se precisar, peça ajuda.
Tá bom? Peça ajuda, gente. Beijo. Beijo, Tchau, pessoal. tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.